Boa tarde a todos e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do terceiro trimestre de 2021 da Rumo. Estão presentes o Sr. Ricardo Levin, vice-presidente financeiro e diretor de Relações com Investidores, e o Sr. Gustavo Rosa, diretor de Tesouraria e Relação com Investidores. Informamos que os participantes estarão ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e em seguida teremos a sessão de perguntas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos também que a teleconferência será conduzida em inglês pelo management da companhia e a teleconferência em português será realizada por tradução simultânea. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Rumo, bem como em informações atualmente disponíveis para a empresa. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Ricardo Levin, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Levin, pode prosseguir. Boa tarde a todos e obrigado pela presença no nosso call de resultados do terceiro trimestre de 2021. Vamos começar com alguns destaques de ESG. Como parte de nossos esforços de gestão de dívidas, durante o terceiro trimestre emitimos um título vinculado à sustentabilidade, no qual nos comprometemos a reduzir nossas emissões de CO2 em 17,6% até 2026. O framework foi endossado pela Sustainalytics, que avaliou as metas de KPIs como ambiciosas. O título foi bem recebido pelo mercado, permitindo-nos precificar apenas 25 basis points acima dos títulos soberanos brasileiros. Do lado social, gostaria de compartilhar com vocês a criação do Instituto Rumo, onde buscamos gerar valor por meio da interação com as comunidades das áreas onde atuamos. Estaremos nos concentrando em apoiar e incentivar os jovens a continuarem seus estudos. Manteremos vocês informados sobre o nosso progresso à medida que o projeto avançar. No próximo slide, passaremos pelos principais destaques desse trimestre. O principal fato do terceiro trimestre foi a aprovação da extensão para Lucas do Rio Verde e Cuiabá. Esta foi uma conquista única que elevará a nossa competitividade, criando várias oportunidades e valor para a empresa, como já foi apresentado. Apesar da já esperada queda em volume e EBITDA devido à quebra de safra de milho, a Rumo continua seguindo com sucesso a sua estratégia de foco em volume e, graças à sua maior competitividade quando comparado a outros modais, a Rumo ganhou market share expressivo em grãos no Mato Grosso e Goiás. Além disso, a diversificação de cargas, como transporte de fertilizante, contêineres e combustíveis, ajudou a compensar de maneira parcial o baixo volume de milho. Finalmente, nos próximos anos, esperamos crescer ainda mais o transporte de biocombustíveis e celulose devido às novas parcerias e contratos assinados esse ano. No próximo slide, nós apresentaremos os resultados operacionais. Conforme já mencionado, devido à quebra de safra, tivemos uma queda de cerca de 17% nos grãos, o que fez com que nossos volumes caíssem tanto nas operações do Sul quanto do Norte. Por outro lado, a operação de contêineres, combustível e fertilizantes apresentaram um crescimento de 2 dígitos. No próximo slide, veremos os resultados por operação. O EBITDA caiu 19% devido aos menores volumes que trouxeram menor diluição do custo fixo. Além disso, o custo variável cresceu mais do que a receita líquida, uma vez que o custo com combustível aumentou 42% comparando ano contra ano. Apesar de termos feito repasse em nossas tarifas,
Dada a menor disponibilidade de milho, tivemos dificuldade em negociar volumes adicionais, ao mesmo tempo em que tínhamos que atender grãos vindo de locais mais distantes, onde normalmente temos menores tarifas. Custos fixos também aumentaram em decorrência de custos adicionais, face ao ano anterior, como a entrada da malha central e também a expansão das estruturas de pricing comercial ocorridas no ano passado. No próximo slide, veremos os destaques dos resultados consolidados financeiros. O resultado financeiro veio melhor do que no terceiro trimestre de 2020, apesar do aumento dos índices de CDI e IPCA, que impulsionaram o custo da dívida para cima. Isso se deve à redução significativa em outras despesas, em função do pré-pagamento de 5,1 bilhões de reais em concessões que fizemos no ano passado. O lucro líquido atingiu 51 milhões de reais, devido aos mesmos fatores que influenciaram o menor desempenho do EBITDA. No próximo slide, veremos mais detalhes da dívida. Fechamos o terceiro trimestre com um endividamento de 2,4 vezes dívida líquida e EBITDA. Quando olhamos para o nosso cronograma de amortização da dívida, devido à nossa posição confortável de caixa, poderemos pré-pagar o bonde de 25 já em janeiro de 2022, garantindo que a Rumo não terá mais nenhum valor significativo a ser amortizado até 2027, beneficiando assim a execução do plano de investimentos e a extensão para Lucas do Rio Verde. No próximo slide, temos a expectativa de mercado para soja e milho. Quando olhamos para 2022, espera-se que o mercado seja muito positivo para grãos. O plantio de soja está bastante avançado em todas as áreas que atendemos. No Mato Grosso, por exemplo, já se plantou 95% este ano, ante apenas 84% no mesmo período do ano passado. Apesar do aumento do custo de produção nos últimos meses, o nível de rentabilidade da soja e do milho ainda é bastante elevado, o que está incentivando os produtores a ampliar a área plantada. Isso, aliado a uma melhor expectativa de clima, deve proporcionar um aumento significativo na produtividade. No próximo slide, veremos o panorama da soja. No que se refere ao mercado de soja em 2022, segundo projeções da Agroconsult, o Brasil deve ter uma safra recorde de 146 milhões de toneladas, aumento de 9 milhões de toneladas em relação a 2021, dos quais 88 milhões devem ser exportadas, 4 milhões de toneladas a mais do que em 21. O estado do Mato Grosso também deve registrar aumento de 1 milhão de toneladas nas exportações em relação a este ano, enquanto os estados do Sul devem elevar as exportações em 3 milhões de toneladas. No próximo slide, veremos expectativas para o milho. Quanto ao mercado de milho, em 2022, segundo também projeções da Agroconsult, o Brasil deverá ter uma safra recorde de 119 milhões de toneladas, um acréscimo de 37 milhões de toneladas a 2021. Desse total, 40 milhões deverão ser exportados, 22 milhões a mais de toneladas do que em 2021. Os estados de Mato Grosso e Goiás devem exportar 12 milhões de toneladas a mais do que em 2021, enquanto Paraná e Mato Grosso do Sul devem ter um aumento de 3,8 milhões de toneladas em suas exportações. No próximo slide, falaremos sobre as expectativas para a malha central. Durante o ano de 2021, inauguramos 2 terminais de grãos que estão operando em Goiás, também apresentando volumes e margens significativas. Para 2022, teremos a entrada de um terminal de açúcar no segundo trimestre, um terminal de fertilizantes no terceiro trimestre e iniciaremos a operação de containers no segundo semestre. Com isso, devemos observar ainda mais crescimento em volumes e margens. Concluo minha apresentação e podemos ir para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha uma pergunta, pressione *1* do seu telefone a qualquer momento.
Se sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas e solicitamos a gentileza de perguntarem uma por vez. Por favor, ao efetuarem a pergunta, tirem o fone do gancho. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Aguarde enquanto recebemos as perguntas, por favor. Nossa primeira pergunta vem de Rogério Araújo, do UBS BB. Olá, pessoal, boa tarde. Agradeço pela oportunidade. Tenho aqui algumas perguntas. Uma é, gostaria de saber se as negociações com aquelas empresas comerciais já começaram, pensando, por exemplo, nos preços do ano que vem. Eu acho que a expectativa de volume para o ano que vem é bastante forte. Será que o preço conseguirá dar suporte a isso também no ano que vem? Quais são as expectativas para essas negociações? Já começou? Se é a primeira, depois eu faço minha segunda pergunta. Obrigado. Olá, Rogério, tudo bem? Desculpe pela interrupção, eu estava no mudo. Aqui é o Ricardo falando. Em primeiro lugar, agradeço pela participação no nosso call. É um prazer recebê-lo. Com relação ao Take or Pay para 2022, nós começamos a fazer a negociação disso no final do ano, então ainda estamos negociando com os nossos clientes. Como sempre, as informações são muito delicadas. Não faremos a divulgação no momento. O que é importante dizer, Rogério, embora talvez seja um pouco óbvio, mas é importante reforçar, é que nós estamos com a nossa estratégia de sempre. Estamos tentando ter o máximo de take or pay, mas com o nível certo de precificação. Isso é importante. Com relação à precificação para 2022, nós esperamos que o yield seja estável nesse período. Precisamos pensar nos fatores que podem aumentar o yield em termos reais. A gente sabe que a BR-153 vai ficar pronta apenas no final de 2022, começo de 2023. E sua conclusão é um impacto possível. Para os yields do ano que vem, principalmente para os contratos, nossa área comercial está tentando conversar com os clientes e está criando engajamento com esses clientes para longo prazo. Você já deve ter ouvido falar sobre alguns desses contratos, mas posso mencionar alguns exemplos. Estamos fazendo uma negociação, por exemplo, com a Suzano. Na verdade, finalizamos essa negociação para fazer o transporte para a Suzano. Estamos falando com uma de fertilizantes em Goiás, a Andali. Isso é muito importante para nós. Queremos atuar com os clientes com contratos para produtos que vão além de grãos. Desculpe, eu interrompi alguém no início. Se quiser continuar, fique à vontade. Assim, eu só queria complementar com relação ao volume. Nós concordamos, viu, Rogério? Vemos um panorama bem forte, tanto para soja quanto para milho. Estamos esperando uma safra recorde. O mercado deve estar bem forte ano que vem. Isso também será uma coisa que possibilitará uma precificação muito boa.
Devemos levar em consideração também que, se a estratégia for expandir a participação de mercado, nós vamos nos aprofundar no estado do Mato Grosso. Nós estaremos então buscando cargas de locais mais distantes, o que acaba compensando um pouco os ganhos de mercado que nós podemos ter de acordo com a condição de mercado. Como o Ricardo mencionou, nós esperamos fazer o repasse da inflação, mas não esperamos ganhar tanto na precificação em termos reais. E temos esse desafio do nosso aprofundamento no Mato Grosso para procurar mais volume e mais participação de mercado ano que vem. Certo, obrigado, Levin e Gustavo. Outra pergunta sobre novos projetos. Pode, por favor, falar sobre uma atualização de Rio Verde e dos próximos passos? Eu vejo então que agora a questão do licenciamento ambiental é a maior parte. E a questão de gargalos, qual que é a expectativa? Além disso, e novos projetos? Vocês pediram 2 novas ferrovias ao governo, de acordo com a nova regulamentação, que estão tentando aprovar perante o Congresso. Isso inclui Lucas do Rio Verde. Eu queria saber como que está a atualização desses projetos, quais são os próximos passos e como que a empresa está, como por exemplo a PLS 261. Talvez possibilite a concretude desses projetos. Como que está para Rumo? Qual que é a expectativa de cronograma? Quais que são os próximos passos? Muito obrigado. Rogério, obrigado. Boa pergunta. Vamos começar com Lucas do Rio Verde. Sim, com relação a yields, a gente falou de muitas informações no nosso call anterior. E não tem nenhum gargalo que nós estejamos prevendo. Nós estamos trabalhando na obtenção das licenças ambientais. A gente sabe que no Brasil conseguir essas licenças e aprovações levam tempo. Não depende nem do IBAMA, depende da Secretaria Municipal. Prevê-se que se esteja pronto no segundo semestre de 2022, mas chegando no final do ano. Então, mais para o final de 2022. As coisas estão correndo bem, mas leva tempo. A gente tem que passar por uma safra seca, por uma safra úmida, leva tempo. Estamos conversando com os fornecedores, estamos já preparando o aprimoramento do projeto. Tudo estará pronto quando nós tivermos esse licenciamento. Outra coisa importante que você mencionou sobre os 2 outros projetos, eu posso mencionar agora. Eu acho que nós estamos esperando para ver como a coisa se desenrola, porque ainda não está muito claro para nós. Nós temos interesse e demonstramos nosso interesse com relação a esses 2 projetos porque eles são importantes para nós. É uma boa opção para levarmos em consideração. Os 2 para os quais nos candidatamos, por exemplo, um é no Mato Grosso. E para nós é muito importante entender tudo o que está acontecendo nessas áreas de influência. É importante que tenhamos opção. Todo projeto com potencial de gerar valor será analisado, mas ainda estamos esperando para ver quais serão os próximos passos. Com relação ao PLS 261, estamos vendo o que está acontecendo, acompanhando o progresso. E não tem nenhuma novidade. Estamos, estamos acompanhando com muita atenção o desenvolvimento do PLS 261. Tem mais alguma coisa que tenha na pergunta? Não, a resposta foi muito clara. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rogério. Um ótimo dia a todos.
A próxima pergunta é de Peter Misasaki, Bradesco BBI. Oi, eu tenho algumas perguntas aqui. Uma delas é relacionada a Rondonópolis. Eu fico pensando nessas regiões de transporte terrestre. É a questão de concessões, de pedágios e da Rota do Oeste. O que podem falar sobre a participação de mercado de Rondonópolis com relação à concessão? Afinal das contas, pode ser mais barato trabalhar com caminhões no terminal de Rondonópolis, pensando na participação de mercado no Mato Grosso? Oi, Vitor, aqui é o Gustavo. Olha, qualquer redução com relação a Rondonópolis pode nos beneficiar na participação de mercado, porque reduz o custo de acesso à terminal. Nós estamos acompanhando, não conseguimos controlar as negociações que o governo está fazendo com as operadoras dos pedágios. Mas, sim, a gente poderia dizer que isso seria positivo se houvesse uma redução nessas tarifas de pedágio. Ok, obrigado. A próxima pergunta vem do Steven, do Citibank. Boa tarde, senhores. Obrigado por responderem à minha pergunta. Tenho duas, se me permitem. Primeiro, os senhores viram algum problema na cadeia de suprimentos global com os seus fornecedores? Seja no trabalho, na parte de locomoção, algum problema de preço nesse sentido? E a segunda pergunta é, por favor, quais tendências de precificação vêm no setor de contêineres? Muito obrigado. Oi, Steven, aqui é o Gustavo. Prazer em conversar contigo. Oi, Gustavo, tudo bem? Tudo bem. Nós não estamos vendo nenhuma disrupção na nossa cadeia de suprimentos. Por exemplo, na área de fertilizantes, nós vimos volumes fortes no terceiro trimestre. Essa é uma matéria-prima importante da qual nós precisamos para fazer o plantio das novas safras. E nós não estamos vendo nenhuma disrupção, nem também com os vagões ou com outras áreas da nossa cadeia de suprimentos. Nós basicamente estamos prontos para o ano que vem. Claro, tem a demanda de sementes, maquinário e fertilizantes que está bastante alta. Isso porque estamos com uma safra bastante forte. No entanto, o Brasil ainda consegue aumentar a área plantada. Então, não só virão ganhos com o aumento de produtividade, mas também podemos aumentar a área. Vai ser uma questão de balancear a expansão de área e a expansão de produtividade, que demandará mais matéria-prima, como fertilizantes, sementes e outros. Mas isso é uma coisa que não nos preocupa, pensando na safra do ano que vem. Com relação à área de contêineres, estamos vendo uma bela evolução. Claro que às vezes, com a carga, há uma variação na precificação. Na área de contêineres, há uma grande variedade, uma grande assortimento de cargas. Às vezes vemos algumas cargas com padrões específicos. Porém, continuando, imaginamos que continue o crescimento da área de contêineres. Mesma coisa com volumes. Ano que vem, devemos ver a entrada das operações de contêineres na malha central. Para o segundo semestre do ano que vem, esperamos começar a operação com contêineres na malha central. Aí a operação será feita com um tipo de carga completamente diferente.
Ano que vem teremos a oportunidade de transportar cargas com itens de consumo de São Paulo, por exemplo, fazendo sua entrega em Goiás. Ano que vem, ou até em 2023, chegaremos até o norte do Brasil. No retorno, podemos coletar cargas de Manaus, fazendo o transporte, por exemplo, com o terminal de Imperatriz. E poderemos chegar até a área de São Paulo. Os contêineres provavelmente têm um panorama muito bonito daqui para frente. Os volumes estão crescendo e estamos expandindo nossa pegada de operação, trabalhando com toda a malha com os contêineres. Ok, foi uma resposta extremamente abrangente, Gustavo. Fico muito feliz e agradeço mais uma vez. Eu que agradeço, Steven. Nossa próxima pergunta é de Bruno Amorim, da Goldman Sachs. Muito obrigado. Minha pergunta é relacionada ao panorama do ano que vem. Segundo a previsão que vimos de milho e soja de uma forma consolidada, parece que a exportação de Mato Grosso será mais volumosa ano que vem em comparação com 2020. Minha pergunta é: os volumes devem ser mais ou menos isso ano que vem? 10% acima dos níveis de 2020 para Mato Grosso? Eu sei que precisamos também levar em consideração o fato de que talvez nem todas as áreas do Mato Grosso tenham um cultivo no mesmo nível. Eu sei que também mencionaram aqui que talvez você se expanda um pouco mais para o norte. Mas, por favor, fale um pouco com relação aos volumes do ano que vem. É isso que eu quero. Muito obrigado. Oi, Bruna, aqui é o Gustavo. Olha, essa é uma pergunta complicada, porque a esta altura a gente ainda não consegue oferecer um guidance para o ano que vem. O que eu posso dizer é que você tem razão com relação ao panorama de mercado. Nós imaginamos uma safra extremamente forte para o ano que vem. E sem dúvida, estamos tentando aumentar nossa participação de mercado. Então, além do crescimento de mercado, nós queremos aumentar a participação de mercado ano que vem, o que trará mais oportunidades de crescimento. Além disso, também temos que levar vários fatores em consideração, como a sazonalidade. Essas coisas podem variar um pouco, dependendo inclusive das negociações comerciais que estamos fazendo com os clientes. Para conseguirmos nossos volumes finais do ano que vem, precisaremos compreender o quanto o mercado vai crescer, que tipo de sazonalidade teremos ao longo de todo o ano e etc. No momento, a sazonalidade parece estar um pouquinho melhor. Devemos ter uma safra mais antecipada de milho e soja em comparação com o ano passado. Os volumes, principalmente do primeiro trimestre, devem ser mais fortes. Isso nos dá a oportunidade de aumentar um pouco o nosso volume. Mas ainda precisamos entender o que vai acontecer no restante do ano. Nós teremos a safrinha de milho e entender o quão cedo ela chegará será importante porque isso pode afetar nosso volume ao longo do ano. Mas sem dúvida, vamos atrás de mais ganho de participação de mercado. Isso significa que nós queremos criar um crescimento além do mercado para garantir ganho de participação de mercado. Obrigado, Gustavo. Eu gostaria de fazer um follow-up com relação a volume em comparação com capacidade no momento. Com relação ao crescimento, por exemplo, você mencionou alguns ajustes no plano de investimento. Você poderia esclarecer como está a capacidade em comparação com o volume no momento, para termos uma ideia do quanto seria possível crescer ano que vem, considerando que a capacidade pode ser usada para essa equação? Que indicação que você pode nos passar? Oi, Bruno, eu Gustavo de novo. Olha, no último call, nós compartilhamos com os senhores várias melhorias importantes no Porto de Santos. Fizemos entregas muito significativas há alguns meses.
E ainda estamos investindo no Porto de Santos para aumentar a capacidade. Agora, quando nós pensamos na eficiência da malha, é importante lembrar que ano que vem nós trabalharemos com 100% dos trens rodando com 120 vagões. Isso cria ganhos significativos com consumo de combustível, capacidade e tempo de ciclo. Ao reduzir o ciclo, é possível reduzir o capex de recuperação que nós temos. É possível também ter mais lucratividade. E, claro, existe uma adição de capacidade. A capacidade também depende da sazonalidade. Se a demanda for muito concentrada em alguns meses, talvez não consigamos atender tudo ao mesmo tempo. No entanto, com uma distribuição mais homogênea de volume ao longo do ano, isso pode potencializar nossa capacidade e nosso volume ao longo do ano. Nós acreditamos que estamos bem posicionados para o ano que vem, para mais uma vez conseguirmos crescer nossos volumes além do crescimento médio de mercado. Nós queremos conquistar participação de mercado. O quanto vai depender de alguns fatores que ainda estão sendo negociados com os clientes. E, claro, depende também do quanto esse mercado evoluirá e de como ele evoluirá, levando em consideração a sazonalidade das exportações e como o preço das commodities vai se comportar. Tudo isso pode influenciar na sazonalidade do ano que vem e, consequentemente, na nossa capacidade. Mas nós estamos fazendo a lição de casa para eficiência e capacidade e acreditamos que estejamos bem posicionados para o ano que vem para atingir os objetivos. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Regis Cardoso, do Credit Suisse. Olá, boa tarde a todos. Gustavo, obrigado por responder a minha pergunta. Eu quero me concentrar em uma das discussões. Sei que já falaram um pouquinho sobre isso antes. Mas esse é um tópico recorrente de todas as nossas conversas com os investidores. A Rumo fez uma guidance ano passado, este ano segurou a guidance. E os investidores ficam se perguntando como isso funcionará. Como que a empresa passará por essa fase de crescimento ano que vem e se conseguirá chegar nos nossos objetivos ali de 2025 para sempre. Eu sei que tem muita coisa que a gente pode discutir, Gustavo. Você poderia, pensando em tudo isso, nos passar alguns números ou expectativas do que se espera para a recuperação da safra do ano que vem e o impacto que isso terá na Rumo? E como que vocês acham que esses resultados vão crescer? Eu sei que essa é uma temática bastante ampla na discussão, né? E parece que, pensando no portfólio, haverá uma certa fraqueza e é interessante oferecer essa discussão às pessoas. Oi, Regis, aqui é o Levin. Eu respondo esta pergunta. Essa é uma boa pergunta. Olha, nós fomos muito transparentes com o mercado com relação aos nossos objetivos. No entanto, é importante lembrar que em 2020 tivemos problemas externos e internos. Tivemos o ataque de hackers, tivemos a Covid, tivemos a concentração que nós vimos do cultivo em alguns meses, ou da safra em alguns meses. Tivemos também mudanças das políticas comerciais. Conforme nós falamos, nós inclusive cometemos alguns erros naqueles momentos. Ficou muito claro, né? Então, em 2021, nós assumimos uma atitude muito boa com relação à parte comercial, à parte operacional. Nós conseguimos antecipar as vendas, fizemos
muito take or pay travado para soja, para milho. Tudo foi muito bem no primeiro semestre do ano. Do ponto de vista operacional, a empresa rodou muito bem, 100% de alinhamento com o que planejamos. Batemos vários recordes com portos e com ferrovias. Então, o que aconteceu ano passado foi claramente algo exógeno, algo externo que não deu para evitar. Tem a questão da safra de milho no segundo semestre do ano, e teve também a questão do clima seco, resultado do Laninha. Eu acho que nós fizemos um trabalho muito bom, mesmo com os baixos volumes que tivemos. O Gustavo já falou sobre a participação de mercado que nós ganhamos, e eu vou passar uns números aqui. A gente tratou internamente os números que vocês têm no mercado, para eles ficarem mais compreensíveis. Então, vocês não têm exatamente esses números, mas o que eu posso falar é o que nós ganhamos de participação de mercado durante o segundo semestre do ano em grãos, em milho, no Mato Grosso e em Goiás, nos trouxe 2,8 milhões de toneladas. Por que a gente não falou isso para vocês? Porque sem a inteligência correta, e lembrem que recentemente nós descobrimos construir uma área mais forte de inteligência de mercado. Nós anunciamos isso ao mercado. Também queríamos uma área comercial mais inteligente e forte. Nós estávamos precisando de mais habilidade comercial. E se não tivéssemos atuado bem e conhecido bem o mercado, não teríamos conseguido esses 2,8 milhões de toneladas. Isso é muito relevante, mais ou menos 300 milhões de reais nos nossos resultados deste ano. A guidance inicial, e nós já não temos mais isso, foi mais relacionada à responsabilidade da empresa. E foi uma coisa que aconteceu ao mercado inteiro, foi uma coisa exógena. Mas, como eu falei, estamos 100% preparados. Se tivermos uma safra de milho muito boa, estaremos completamente preparados de forma operacional e comercial. Com relação à guidance de longo prazo, pelo menos até agora, Regis, não vemos nenhum problema com relação ao ano que vem. Lembre que nós temos áreas que podem dar apoio ao crescimento da empresa. Tem aumento de capacidade, estamos trabalhando nos gargalos da empresa. Conforme o Gustavo falou, estamos trabalhando na eficiência e tentando fazer uma redução do CAPEX com relação ou como resultado das ineficiências de trabalho. Estamos também trabalhando nos terminais de Santos para melhorar a eficiência e melhorar a capacidade, etc, etc. Estamos fazendo todo o possível para apoiar esse crescimento do mercado e para aguentá-lo. Que conforme o Gustavo já falou e eu já falei, nós esperamos uma safra muito forte ano que vem. E outra, lembre também que não ano que vem, mas em 2023, nós teremos a questão dos pedágios da BR-153. E isso será um marco para os nossos resultados. Ir para o norte custará R$ 25 mais do que custa hoje, ou do que custará em 2022. Uma parte desses R$ 25 será adicionado ao nosso preço. Uma outra parte será ganhada para ganhar mais participação de mercado, para aumentar nossa competitividade. Então, Regis,
Até o momento, eu não vejo nenhum motivo para não ficar confortável com o guidance. Todo ano é diferente na agricultura, não é? Todo ano nós revisamos o nosso plano, nós vemos os pontos bons, nós vemos os pontos negativos, e quando nós mudamos de perspectiva, nós certamente falamos ao mercado. Se for o caso, falaremos com vocês ano que vem. No entanto, a empresa está muito bem e está trabalhando muito bem para chegar no número que foi informado. Muito claro, Levin. Muito obrigado. Eu que agradeço pela pergunta, Regis. Caso tenham perguntas, pressione asterisco 1. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. Obrigada. Passo a palavra agora ao Sr. Ricardo Levin para seus últimos comentários. Fique à vontade, Sr. Levin. Agradecemos a todos pela participação no último call do ano. Como ainda temos um pouquinho de tempo, eu gostaria de complementar a resposta que dei ao Regis, porque a pergunta dele é muito importante. Quero adicionar alguns pontos. Deixe-me reforçar o seguinte: o ganho de participação de mercado que estamos tendo está completamente alinhado com a estratégia da empresa. Lembram que eu sempre falo para os investidores e para o sell side que com esse ganho marginal pode ser uma grande perda, mas quando ganhamos, às vezes pode ser até 100% de EBITDA. Então, ganhar participação de mercado em um mercado que não está bom é muito importante. Isso mostra que estamos seguindo a estratégia, que estamos muito bem, fazendo um ótimo trabalho comercial, operacional e de inteligência de mercado. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar. Outra coisa é um reforço ao que o Gustavo já falou. Nós estamos trabalhando na otimização do CAPEX. Nos últimos anos, conseguimos reduzir os nossos tempos e estamos continuando a trabalhar nos gargalos, em lugares muito específicos em que podemos ganhar bastante eficiência. Isso com 120 vagões por trem, melhorias em Santos e a otimização dos investimentos na malha paulista, certamente nos trará uma ótima otimização, principalmente quando a gente fala do material rodante. Essas coisas estão completamente relacionadas. A gente tem que pensar no momento certo do mercado. O Rogério fez uma pergunta de regulamentação e eu também gostaria de falar um pouco mais sobre ela. Eu acho que este ano nós concluímos um grande ciclo da empresa. Tivemos o marco da aprovação da extensão para Lucas do Rio Verde. E com isso, eu acho que conseguimos encerrar o que eu chamo de ciclo de crescimento regulatório, um muito relevante. Em 2019, nós fomos os vencedores da proposta da malha central, e ao ganharmos isso, reduzimos muito do risco da empresa. Conseguimos acesso a novos mercados. Em 2020, renovamos a malha paulista, trazendo perpetuidade a esse sistema. Também fizemos o pré-pagamento de uma grande parte das taxas de concessão, o que foi um passo muito importante por causa do cenário de inflação pelo qual estamos passando agora. E agora, em 2021, conseguimos aprovar a extensão para Lucas do Rio Verde e Cuiabá. Recentemente eu ouvi de um investidor que nós fizemos tudo o que nós prometemos, desde a fusão.
E eu gostaria de reforçar isso. No momento, a Rumo tem uma carteira de ativos incomparável. Além disso, temos um portfólio único de ativos e projetos de crescimento. Isso gerará um alto valor para a empresa e para os acionistas. Por fim, eu gostaria de falar do endividamento. Ninguém perguntou sobre isso, né? Mas nós estamos trabalhando com muito afinco para melhorar o perfil do nosso endividamento. Eu sempre falo com os investidores sobre a gestão de dívidas que estamos fazendo. E eu gosto de compartilhar alguns números. Em janeiro de 2021, nós começamos com um custo médio de 140% do CDI, com uma média de 3,8 anos. Em setembro, ou seja, quase agora, o nosso custo médio era 110% do CDI, com um tempo médio de 5,8 anos. E lembrem-se, temos caixa suficiente com uma posição de caixa bem confortável. Como eu falei na apresentação, podemos fazer o pagamento adiantado dos títulos de 2025. Em janeiro do ano que vem, chegaremos a um custo médio de 107. Quem acompanha a empresa se lembra que nós tínhamos quase 150% do CDI como custo médio. Em janeiro de 2022, será menos de 107% do CDI, com um pagamento adiantado desse título, com um prazo médio de 6,1 anos. Isso é muito relevante, porque nós estamos em um ambiente de juros altos, de taxas altas, e estamos entrando em um ciclo de alto investimento após 2023, com a extensão para Lucas do Rio Verde. Isso mostra que nós andamos fazendo o trabalho correto para encarar esse novo ciclo da empresa. Eu acho que esses pontos são muito importantes para a empresa. E eu quero agradecê-los. É nosso último call do ano e preciso agradecer pelo apoio dos investidores e pelo apoio do sell-side. Conversamos então no nosso próximo call no ano que vem. Muito obrigado. Chegamos ao final da call da Rumo. Muito obrigada pela participação e fiquem à vontade para se desconectar. Tenham todos um ótimo dia.